Você já deve ter, com certeza, ouvido ou lido as incríveis histórias de milagres que a Bíblia nos conta. Você já deve ter ouvido e lido, por exemplo, o milagre do paralítico que não andava e agora volta a andar. Aliás, começa a andar. Você já deve ter ouvido a história de Bartimeu, que era cego, que voltou a enxergar. Você deve ter também ouvido a história da mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue e que ao tocar no manto de Jesus é curada. Teve até paralítico que desceu do teto de uma casa para se encontrar com Jesus e também foi curado. Você com certeza já ouviu uma dessas histórias e muito mais. Você pode ter até vivido e experimentado um desses milagres na sua vida. Quem tem filho pequeno, como eu tenho, sabe que você vive um milagre a cada dia. Eu tenho dois, tenho um casal, Guilherme e a Maia. E a cada dia a gente vive um milagre. A Maia, que é mais novinha, já quebrou o cotovelo. Mas o ano passado nós estávamos finalizando um evento e para desmontar a iluminação que tinha, precisávamos montar um andaime. E montamos um andaime de 2 metros e pouquinho. E enquanto estávamos lá, todos correndo com as coisas, a Maia na época tinha 4 anos, ela subiu nos andaimes. Os andaimes têm aquelas partes que você consegue subir. E do nada a gente escuta um barulho, a minha filha caiu de uma altura de 1,5 metro de rosto no chão. Ali todo mundo que estava ajudando a carregar as coisas percebeu que tinha acontecido algo muito sério. Então eu peguei minha filha e saí correndo, peguei minha esposa e fomos, até larguei meu filho lá, nem lembrei dele. E fomos para o hospital, e naquele caminho, naquela direção a gente clamava por um milagre. Clamava por um milagre. A gente começa a rezar a ladainha de todos os santos. Quando chegamos no hospital, logo no pronto atendimento, já encaminharam a minha filha para o cirurgião plástico. Ela não passou nem com um pediatra, nem com ortopedista, ela foi direto por um cirurgião plástico. E quando chegamos na consulta com ele, ele disse: olha, nós vamos ter que fazer uma tomografia, mas não deixe ela comer ou beber nada, porque provavelmente ela fará uma cirurgia. Então vá para fazer a tomografia, e nós fomos. Chegando só podia entrar uma pessoa, então a minha esposa entrou, porque as mulheres são mais fortes do que nós homens. E eu fiquei sentado, rezando, pedindo que não acontecesse nada sério. Eu estava muito agoniado, uma senhora do lado disse: fique tranquilo que não aconteceu nada. Eu falei: não, mas ela caiu de uma altura de 1,5 metro com o rosto no chão. E a senhora disse: mas não aconteceu nada. Eu falei: mas dizem que criança quando cai e bate a cabeça não pode dormir. E ela veio dormindo até agora. Ela disse: calma, não aconteceu nada. Eu sou pediatra há 50 anos. Não aconteceu nada com a Maia, ela teve só uma luxação no rosto. A gente teve que esconder ela alguns dias em casa, porque se o assistente social visse o rosto dela todo roxo, é capaz da gente ser preso. Mas dentre tantos milagres contados na Bíblia e milagres contados na nossa própria história, existe um milagre específico de que eu acho um dos mais profundos milagres que Jesus já realizou. Porque a gente às vezes só olha, só enxerga os milagres que são palpáveis, os milagres que são tangíveis, que a gente consegue ver. Ele não anda mais e está andando, ele não enxerga mais, agora vê. A menina caiu de uma altura e não aconteceu nada. Mas existem alguns milagres tão profundos que não dependem somente da vontade de Jesus. Não depende somente da sua força, do seu poder ou da sua glória. Existem milagres que dependem também de uma entrega, de um desejo de uma segunda pessoa. E eu queria partilhar com vocês a história que para mim é um milagre profundo, um grande milagre,
que Jesus realizou na vida de um homem, que era chamado Zaqueu. Eu queria que você acompanhasse comigo, então, essa história das inúmeros milagres e das inúmeras histórias que nós vemos na Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 19. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso ele correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança indevida, devolverei 4 vezes mais. Jesus então respondeu: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aqui existe um milagre profundo. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era chefe, era publicano. Zaqueu foi escolhido por Roma para que fizesse o papel sujo deles, e por isso Zaqueu recebia um salário muito bom para fazer essa parte suja de Roma. Zaqueu então não só cobrava impostos de qualquer pessoa, Zaqueu cobrava e explorava o seu próprio povo, a sua própria nação. Zaqueu era um homem vendido. Zaqueu era um usurpador, um mentiroso, um ladrão. Os publicanos tinham a fama de cobrar impostos maiores do que própria Roma pedia. E por essa fama que ele carregava, por ser quem ele é, Zaqueu era um homem odiado. Zaqueu era um homem que as pessoas não gostavam dele, as pessoas fugiam da presença dele, falavam mal, conspiravam contra a vida de Zaqueu. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas também Zaqueu era muito sozinho. Zaqueu tinha uma boa reputação, mas era sozinho. E Zaqueu então ouviu que na cidade passaria um homem que as pessoas chamavam de Filho de Deus. Um homem que falava, que curava as doenças, que alimentava os famintos, um homem que falava e pregava do amor de Jesus e o perdão dos pecados. E naquele momento em que Zaqueu ouviu aquela história, algo mexeu dentro dele. E ele pensou: se esse homem pode perdoar os pecados, eu acho que ele pode me ajudar. Porque ninguém é feliz por mais dinheiro que você tenha, por mais sucesso que você tenha, se você é sozinho. Zaqueu tinha medo de andar na rua, as pessoas xingavam. E Zaqueu olhou então ali uma oportunidade, e a curiosidade o levou a procurar. Então Zaqueu seguiu e foi na cidade procurando a multidão para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse enxergar o Senhor. Mas Zaqueu era baixinho demais, e por mais que ele se enfiava no meio da multidão, não conseguia ver. Então ele correu adiante e subiu numa árvore. Ele subiu na árvore, e eu acredito muito que não foi para ver Jesus melhor. Eu acredito muito que Zaqueu não subiu na árvore
para enxergar Jesus. Zaqueu subiu na árvore porque ele queria ser visto. Zaqueu subiu naquela árvore porque ele queria ser avistado por Jesus. Esse foi o real motivo de que Zaqueu sobe naquela árvore. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, ele sobe por cima dos seus medos. Zaqueu sobe na árvore com as suas angústias, com os seus pecados, com as suas podridões. Zaqueu sobe na árvore na esperança de que o olhar de Jesus, o olhar daquele homem que dizem que é filho de Deus, olhe para ele e encontre nele algo bom. Porque todos que olhavam para Zaqueu não viam nada de bom. Zaqueu queria que alguém visse algo de bom nele. E Zaqueu de cima da árvore olha lá na frente a multidão vindo. As pessoas se espremendo, aquele barulho, aquela festa. E o coração de Zaqueu ia batendo forte, ia se aproximando de Jesus. E Zaqueu ia, meu Deus, será que ele vai me ver? Será que ele vai conseguir me enxergar? E Zaqueu, Jesus vai seguindo. Eu acredito que chega uma hora em que Zaqueu não acredita mais que Jesus vai conseguir ver ele, porque era tanta gente, era uma bagunça. E Zaqueu talvez tivesse desistido. Mas de repente Jesus vem no meio da multidão e olha para o alto. E olhando para o alto, Jesus troca um olhar com Zaqueu. E Zaqueu reconhece ali que Jesus olhou para ele. Zaqueu ali reconhece e fica feliz porque Jesus olhou para ele. Mas Jesus não fica só no olhar. Zaqueu talvez esperasse apenas olhar. Mas Jesus não fica só no olhar. Jesus então vai até próximo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque estarei hoje, preciso dormir na sua casa hoje. Muitos de nós já subimos nessa árvore. Muitos de nós subimos e até trocamos um olhar com Jesus, como Zaqueu fez. Mas muitos de nós paramos na árvore. Muitos de nós vivemos na árvore. Muitos de nós paramos lá. Vivemos anos e anos cantando, pregando, servindo, indo às missas, indo aos cultos, procurando. Mas paramos na árvore. E Jesus não para só no olhar. Então Zaqueu desce. Zaqueu desce e vai então correndo para casa. Porque Jesus ia com mais 12 homens. Jesus ia acompanhado de mais 12 homens famintos, com fome. E prepara a casa para receber todo esse povo. E eu imagino aquela casa de Zaqueu naquele dia, devia ser uma casa muito grande, cheia de pessoas. A mesa farta, a mesa cheia de comida, cheia de bebida, a mesa cheia de pessoas, pessoas conversando umas com as outras. E já ali no canto da mesa, o dono da casa, Zaqueu, e Jesus ali do lado dele. E Jesus ia profundo na vida de Zaqueu. Jesus ia entrando profundo na vida de Zaqueu. Zaqueu ia falando das suas dores, das suas angústias, das suas perguntas, dos seus medos, das suas podridões. E Jesus ia entrando no mais profundo no coração de Zaqueu. Aquele lugar onde nós não falamos, aquele lugar onde nós não abrimos. Jesus ia entrando. E Jesus ia falando do amor. Jesus ia falando para Zaqueu que dentro dele tinha algo bom.
Jesus falava olhando para Zaqueu que dentro dele havia algo bom. Zaqueu então, no momento, num clarão, ele se levanta e diz: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e aqueles a quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. E aqui existe o grande milagre está aqui. É quando Jesus penetra no coração do homem e transforma um coração que estava morto num coração vivo. Um coração que não tem mais vida, volta a bater. O milagre acontece aqui porque quando nós temos uma experiência com Jesus, o nosso olhar muda de Jesus, porque Jesus vem morar em nós. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em nós. E quando essa graça do encontro acontece, a nossa visão muda de lugar e Jesus passa a viver em nós. E quando Jesus passa a viver em nós, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós já não olhamos somente para dentro de nós. Nós começamos a olhar para as dores do outro. Nós olhamos para os nossos sofrimentos e começamos a ver o sofrimento do outro. E por isso que Zaqueu quer devolver o dinheiro que ele roubou. Quando temos uma experiência com o amor de Jesus, nós damos o melhor para o outro. Não damos sobras para o outro. Um dia de muito frio, estou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, o Guilherme e a Maia. E um dia de muito frio, de muita chuva, eu cheguei do trabalho e resolvi fazer um agrado para minha esposa. Falei, vou fazer um caldo verde, vou fazer aqui uma sopa, que eu sei que ela gosta muito. Então preparei as coisas, organizei, fiz o caldo, arrumei tudo direitinho. E o cérebro da minha esposa, ele fala sozinho. Porque num momento assim ela falou, nossa, seria tão bom ter um pãozinho com essa sopa. Eu falei, oi, não, pensei alto. Então o cérebro da minha esposa, ela fala sozinho. Mas eu entendi o recado. Então, coloquei uma blusa, peguei guarda-chuva porque estava chovendo e fui até a padaria para comprar alguns pães para a gente poder jantar. E no caminho de casa, eu moro numa rua que tem alguns comércios, tinha um homem, um rapaz que estava deitado embaixo de uma daquelas coberturas que geralmente tem em frente aos comércios. E vi que ele estava dormindo num colchão muito fininho, bem fininho. E ele não tinha nenhuma coberta. E estava muito frio. Muito frio. Eu continuei, segui o meu caminho, comprei alguns pães. Voltei para casa, comprei pães a mais, porque eu também pensei em trazer sopa para ele. E cheguei em casa e contei isso para a Fernanda. Falei, Fernanda, estava descendo e tem um rapaz bem aqui na esquina, bem aqui na frente, que está deitado ali, quase aqui na chuva, num colchãozinho, não tem nenhuma coberta. A Fernanda então disse, pega então uma coberta e leva para ele. E eu achei que ganhei o dia, achei que eu tinha conquistado ali mais um ingresso para o céu. Estava muito feliz porque eu tinha pensado em algo bom. Então fui no guarda-roupa e peguei o nosso pior cobertor. Eu peguei um cobertor um cobertor que nós, sabe aquele cobertor que nós não usamos mais? Ele fica até no fundo assim do guarda-roupa, sabe? Aquele cobertor que você não usa. É um cobertor que às vezes as crianças brincavam com ele. Então, saí do quarto e fui para a sala. E a Fernanda olhou para mim e disse, que é isso? Eu falei, é a coberta que a gente vai dar para um menino que mora na rua. E a Fernanda disse, é sério? Só que a esposa da gente, a gente nunca pode
tirar conclusões precipitadas. Eu não sabia se era um elogio ainda ou se era uma facada nas costas. A Fernanda então tomou a coberta da minha mão e voltou para o quarto. E eu fiquei ali curioso para saber o que ela ia fazer. Achei que ela tinha até desistido de doar a coberta. E aí do nada, sabe aqueles filmes que tem aquela câmera lenta, que a pessoa vai andando assim, com os passos quase que... Eu vejo o cobertor, sabe aquele cobertor, gente? O melhor, sabe? Top. É um cobertor que foi presente de casamento. Era aquele cobertor que ele te abraça. Não é um cobertor que você joga assim e até esquece. Não, ele te abraça. Era o melhor cobertor que a gente tinha. E aquela câmera lenta vindo, eu falei, ela não vai querer dar esse cobertor. Não, ela não vai querer. Ela veio e jogou o cobertor nos meus braços. Eu falei, Fernanda, não adianta dar esse cobertor para ele. Porque amanhã, quando ele acordar, ele vai largar esse cobertor aí. E perdemos o cobertor. E a Fernanda disse para mim, ele está com frio hoje. Amanhã outra pessoa arruma outro cobertor para ele. Leva o cobertor. E ela ainda foi no quarto e pegou uma capa daquelas de zíper transparente, onde a gente guarda os travesseiros, essas coisas. Embrulhou o travesseiro. Eu falei, posso comer antes? Ela disse, não. Porque mulher, quando quer, consegue ser má. Boa e má ao mesmo tempo. Então, eu desci e entreguei o cobertor. A Fernanda, ela entendeu que existe um momento de subir na árvore, mas que também existe um momento de descer. Existe também um momento da experiência. Existe também um momento que transforma o seu coração, que você já não olha mais para você, e que você não troca mais olhares com Jesus, porque Jesus passa a morar dentro de você. E Jesus, ele tem um olhar para aquele que precisa, para aquele que é necessitado. A Fernanda entendeu que Jesus, depois de uma experiência, não dá sobras, dá o melhor. No outro dia de manhã, eu vi aquele rapaz subindo a rua com um carrinho de feira. Dentro do carrinho tinha um cobertor todo dobradinho, enroladinho, naquele mesmo saco plástico. A transformação no coração da Fernanda, o milagre que ali aconteceu, talvez não tenha sido visto, tangível, palpável. Mas o milagre que aconteceu na vida daquele rapaz naquela noite que passava frio, foi. A experiência com Jesus precisa gerar em nós transformação. O milagre de transformar um coração sem vida num coração com vida precisa existir, e você só vai conseguir se você tiver a coragem de descer da árvore. Eu não sei quanto tempo você ainda está em cima dessa árvore. Eu não sei se você já subiu, e se você não subiu, suba e passe o tempo que precisar. Troque o olhar com Jesus, mas saiba que você tem que descer. Você tem que descer da árvore, porque Jesus precisa ter uma experiência contigo. E aí você verá que a salvação entrou na sua casa. Quando você descer da árvore e ter uma experiência com Jesus, o céu, os anjos dirão, apontando para a sua casa: hoje entrou salvação nessa casa. Que você viva esse milagre na sua vida. Que a salvação entre na sua casa. Que assim seja. Amém.